Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. É um prazer receber vocês aqui para mais um podcast do Café Imobiliário, para a gente tratar de temas relevantes do nosso dia a dia, do nosso mercado. E hoje comigo aqui eu tenho a presença muito ilustre, muito especial do meu sócio, Diogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Diogo vai estar aqui com a gente, ajudando a entrevistar uma pessoa que é de altíssimo gabarito, um amigo da casa aqui. E dentro desse projeto que a gente está trabalhando, de conversar sobre o que aconteceu nessa enchente, entender o que aconteceu, para compreender melhor o presente e, quem sabe, projetar um pouco o que vem pela frente, a gente trouxe um especialista em direito empresarial, com especialização na área de recuperação de empresas, entre outras, o Dr. Rodrigo Telecheia, grande amigo nosso. Rodrigo, bem-vindo, muito obrigado. E, Rodrigão, diz para nós, em 30 segundos, quem é o Rodrigo? Conta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, Marcelo, Diogo. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que cada vez mais precisamos de momentos como esse, né? E acho que empresários tomando a liderança do processo de discussão e reflexão do que a gente passou. E eu sou natural de Rio Grande, né? Tenho 43 anos, sou formado em Direito, fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo. Fui bolsista do Instituto Ling também no curso de liderança em Georgetown. Fui membro, depois diretor e presidente do IEA, que é o Instituto de Estudos Empresariais. Esses são os três principais pontos assim, da minha formação intelectual, humanista e também profissional. E hoje eu integro, sou sócio do Souto Correia Advogados, que é um escritório full service, que nasceu em Porto Alegre em 2013 e hoje está no Brasil todo, com mais ou menos 200 advogados, e eu sou um dos responsáveis pela área de reestruturação de empresas, insolvência e também direito societário, fusões e aquisições. Pô, o Diogo, normalmente o cara pensa num advogado, acha que o cara vai ser mais prolixo, né? Os 30 segundos era brincadeira, viu? Tu podia, mas foi uma das poucas pessoas que respeitou os 30 segundos de brincadeira, que é uma brincadeira. Mas assim, tanto que ele começou assim, fiz doutorado lá na... Só que para fazer doutorado tem que se formar na faculdade, na graduação, e ter um mestrado também, é isso? Fizesse graduação onde... Eu comecei a minha faculdade em Rio Grande, Marcelo, até na FURG lá, que é a Federal de Rio Grande, que até na verdade foi oriunda, né, de uma iniciativa da Ipiranga, que era uma empresa local. Que era a empresa da tua família. Que foi, né, por muito tempo da família, depois foi vendida em 2007. E a Ipiranga precisava de engenheiros, na época, para o seu quadro, né? Ela começou em Rio Grande, com uma ideia vinda de Uruguaiana, mas Rio Grande era mais perto do mar, porque, enfim, né, temos ali o oceano e a Lagoa dos Patos também. Então, se mudou para Rio Grande, precisava formar profissionais técnicos, né, para trabalhar com refino de petróleo na época. Então, a iniciativa da faculdade, primeiro de engenharia e depois das outras tantas que depois foram encampadas, né, pelo governo federal, foi a formação de mão de obra qualificada para a refinaria. Que legal. Então, e a Ipiranga, só aproveitando a curiosidade, ela era uma refinaria. Ela começou como refinaria, a ideia era refinar petróleo. Sim, a ideia era refinar petróleo, e aí depois, com a limitação, né, com o Estado Novo do Getúlio Vargas, sim, a ideia de nacionalização, né, do petróleo, que depois veio a repercutir com a criação da Petrobras em 52 ou 53, ela viu a necessidade de diversificar investimentos e oportunidades. Então, veio a área da petroquímica mais para frente, depois a distribuição de combustíveis. Então, a Ipiranga, em certa medida, ela é um pouco do que representa a iniciativa privada no Brasil, onde o Estado não está, né, tu tenta participar. E quando o Estado começa a regular, as oportunidades acabam mudando um pouco de... E esse assunto conversa com o nosso tema de hoje. Até gravamos, né, de algum podcast que tratou justamente da experiência dos particulares na pandemia, né? Não foi uma ação estatal orquestrada, né? Foi uma bagunça privada bem feita, vamos dizer assim, né? Mas Rodrigo, no teu mestrado, tu já foi para essa área de recuperação de empresas? Marcelo, eu me formei na PUC, eu comecei a faculdade na FURG só para terminar a graduação na FURG, e depois eu mudei para Porto Alegre de uma maneira até um pouco desorganizada, não era uma iniciativa que pelo menos eu pretendia morar em Porto Alegre como hoje eu moro, mas foi algo que acho que o destino de certa maneira me colocou naquela situação. Eu fiz uma escolha,
né, vim para Porto Alegre, transferi a faculdade para, na verdade, fiz o vestibular de novo para a PUC, para a URGS não aceitava transferência por questões burocráticas, talvez até um pouco estatais. Eu, na época, não me encorajei de fazer vestibular de novo para transferir a federal e fui para uma particular, que é uma casa que eu tenho muito gosto, a PUC é uma ótima universidade. E eu, terminando ali em 2006 a minha graduação, eu vi a necessidade de me especializar em algo que talvez o mercado ainda não falasse tanto, mas era o Brasil nessa época, 2006, estava começando o segundo governo Lula, né? A gente teve o Investment Grade em 2007, 2008, então assim, as oportunidades no mercado de fusões e aquisições estavam muito aquecidas. Então o direito societário era um caminho natural também pela família, porque a Ipiranga sempre teve um lado mais voltado para o empreendedorismo, o direito societário trata do empreendedorismo, e eu vi uma necessidade de me especializar nisso. Na época tentei, né, passar no mestrado, no primeiro ano não deu, no segundo ano não deu e no terceiro ano deu. Aí eu me mudei para São Paulo e acabei convertendo por uma questão lá de possibilidade do tema e da professora ter visto o potencial na minha tese, de mestrado para doutorado. Então eu não fiz mestrado, eu fiz o doutorado direto, que é um caminho mais complexo, porque o mestrado é um teste, né? Sim, e eu acabei não tendo esse teste, então teve suas particularidades, mas foi um trajeto importante para a minha formação, sem dúvida. E no meio disso tudo teve o EE, teve a bolsa que eu falei do Ling, então um caminho conturbado. Até aproveitando esse gancho, esse ciclo de podcasts aqui, de episódios que a gente está fazendo relacionados à questão da enchente, tivemos o Vicente Perrone, que foi secretário do Desenvolvimento e durante anos diretor do Fórum da Liberdade, além de associado do IE desde sempre. Então o IE já está no entorno aqui das nossas conversas. Nos conta um pouco da tua experiência lá, tu fosse presidente, né? Eu fui presidente, Marcelo, e aí, na verdade, de todas essas formações que eu tive, e foram algumas ao longo da vida, eu acho que foi a mais marcante, a mais com potencial de mudança, né, em termos de visão de mundo. Acho que todo mundo tem que se dedicar em algum momento da vida ao estudo e à experiência, né, de leituras mais intensas. E o Instituto ele te promove, é como se ele abrisse certas portas dentro do teu cérebro, da tua cabeça, que tu pode não necessariamente concordar com todas, mas tu tem uma possibilidade de ver coisas que não são ditas e não são faladas em lugar nenhum. E o Instituto teve essa capacidade. Eu ingressei em 2012, no limite, até 32 anos. Eu ingressei com 32, né? Tu te aposenta obrigatoriamente, compulsoriamente aos 35. Então eu tive 3 anos e meio, aí 4, de muita intensidade lá. Então, né, no primeiro ano a gente acabou ganhando o ciclo dos associados, o grupo de formação. Depois eu fui diretor, vice-presidente e presidente. Então foi um momento muito feliz da minha vida e certamente devo muito ao Instituto. Inclusive hoje à noite vou num evento como honorário já, naquela tentativa de participar mais, Marcelo, que a gente até conversa a importância das instituições, né? Claro, com certeza. Então o IE teve essa formação e o Vico, né, que tem uma formação muito parecida com a minha também, teve aí ele, o Ricardo Gomes, o prefeito Sebastião Melo, né, acho que num papel de liderança essencial para a cidade. E obviamente que se olha nesse momento muito se critica do que não foi feito, né? E a gente acaba deixando de olhar do que foi feito também. Sim. E foram 3 pessoas que estiveram na linha de frente, né? Vestiram a camiseta, como a gente fala no meio empresarial, e foram lá desempenhar um papel que talvez até muitos, né, sequer esperassem que eles fizessem. Sim. Mas estavam lá na liderança junto com tantos outros. Né? E ninguém nasceu preparado para cuidar de um problema desses, né? A gente não se prepara para a crise, né, Marcelo? A verdade é essa. E a gente vê, inclusive no direito, e a gente vai falar sobre isso depois, que a crise ela tem um certo tempo, né, para que o empresário entenda onde é que ele está pisando e quais são as consequências daquele momento. E acho que a inundação, as enchentes de 1º de maio, foram um exemplo, talvez, da natureza, né, se voltando contra Porto Alegre, que tomou a parte do Guaíba dela lá atrás. Sim. Mas eu não vejo por esse lado. Eu acho que, enfim, aconteceu, a gente tem que estar mais preparado para isso. Outras cidades, outros países viveram esse momento também. E eu acho que é uma forma de Porto Alegre, talvez, né, se colocar como uma das líderes, né, não sei se mundiais, mas talvez aqui nacionais ou regionais, no tratamento desses temas de complexidade, de comporta, abertura e tecnologia, né? Sim. De como lidar com essas questões. Interessante. Rodrigo, então vamos falar um pouco da dimensão humana da catástrofe, da tua experiência, né, na catástrofe que nós tivemos aqui na enchente. Né? Conta para nós como é que foi teu dia a dia.
Diogo, essa é uma pergunta complexa, né? Embora simples, ela traz... Sempre que a gente fala de dimensão humana, eu acho que a gente fala um pouco do que nós somos, né? E daqueles desafios que a gente tem como... Não só como cidadão, mas como ser humano, propriamente dito. E eu falo isso pelo seguinte, acho que esse tipo de evento, né, que são as catástrofes por si só, eles te tiram de uma posição de conforto, né, espiritual. Ainda que tu não esteja diretamente relacionado a elas, que foi o meu caso, né, eu não fui diretamente afetado, né, pelas enchentes, mas ela te mostra que a vida é muito mais do que o teu conforto, do que o teu lar, do que teus familiares. Sim. E isso, né, eu acho que primeiro exige uma reflexão individual de cada um, e eu acredito muito nesse poder do indivíduo de realizar, né, obviamente depois instituições, estados são coisas que vêm na decorrência disso, mas para mim foi quando eu me dei conta disso, foi praticamente no dia 1º de maio que eu vi que as notícias elas estavam muito mais, né, preocupadas com a questão de perda de propriedade, risco de vida. Isso não é comum, né, num fator enchente, pelo menos nessa dimensão. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais de cuidado as notícias, mas de fato na minha vida pessoal foi de sexta para sábado, acho que do dia 2 para o dia 3, em que num sentimento de praticamente impotência, assim, né, um sentimento ruim, assim, que não te deixa dormir de noite, né, aquele sentimento que te tira o sono. E assim, o que eu consigo fazer, né, para pelo menos dar uma contribuição mínima, e o que são algumas horas, né, para algumas pessoas que perderam tudo. E aí eu comecei a me engajar um pouco nessa linha. Não foi uma iniciativa assim imediata, porque o Estado já estava sofrendo, né, com essas questões antes, mas quando chega na tua cidade e tu vê pessoas próximas a ti, né, funcionários do escritório, a funcionária que trabalha há muitos anos comigo, né, amigos perdendo a sua propriedade, que com muita dificuldade, com muito esforço eles vieram a ganhar, isso te desperta em ti um outro sentimento, que é de colocar a mão na massa e ajudar. Então foi a partir daí sim que eu comecei a frequentar abrigos, né, tentando focar muito mais, sair um pouco do meu ecossistema de conforto, que é a região perto da minha casa, talvez a igreja onde eu já frequentei, onde os clubes em que eu frequento, e sim foi para uma parte mais periférica da cidade, justamente para tentar fazer um pouco de diferença, sim, naquelas comunidades mais afetadas. Então a gente, né, eu e um grupo de pessoas fomos para o IAPI, abrigos ali na volta, ver uma realidade que não é o meu dia a dia. Isso é muito tocante e acima de tudo é uma experiência única e que tenho certeza que vocês fizeram e tá praticamente, né, acho que todas as pessoas que eu conversei sobre isso participaram de alguma forma, e isso foi muito importante, inclusive para a minha formação como ser humano, indivíduo. Legal. E qual foi o teu sentimento vendo toda aquela população, né, afetada, mas tinha toda uma outra população querendo servir também, né? Isso para mim foi meio que libertador, assim, porque atualmente as relações humanas elas estão muito agressivas, né? E essa comoção geral aí me deu uma esperança, né? Como é que foi para ti ver todo esse movimento aí? Eu acho que o primeiro sentimento foi esse, Diogo, foi um sentimento de acreditar nas pessoas. Eu acho que esse sentimento, se tu me perguntares hoje qual é a minha visão, talvez seja um pouco diferente, porque eu acho que a gente acaba, né, ouvindo, vendo, lendo coisas que te tiram um pouco desse, talvez desse otimismo natural e bastante vinculado àquele momento. Então, eu sempre acreditei muito no voluntariado. Eu acho que, né, tu conseguir dedicar o teu tempo para outros sem qualquer interesse, né, na minha visão, isso é a melhor forma de tu realizares os teus próprios desejos, né? Inclusive o liberalismo tem, né, isso aí na verdade é um egoísmo, porque tu te sente bem fazendo aquilo. Sim. Então é a virtude do egoísmo, a Rand fala muito disso. Então eu acredito muito nesse princípio. É óbvio que eu estava ajudando os outros porque eu queria ajudar os outros, mas eu também estava ajudando porque aquilo me ajudava, me confortava um pouco ao estar naquela situação e estar realizando algo para o bem comum. Então foi um sentimento disso. Agora, e mais, até para um ponto que eu acho importante,
nesses momentos, né, que o homem ele está despido de roupa, inclusive, de qualquer tipo de sentimento, é onde tu vê que a humanidade ela é boa e as pessoas valorizam o bem antes de qualquer outra coisa. Não tem ideologia, não tem partido, não tem clubismo, não tem religião, é o simples fato de querer ajudar uma outra pessoa. Isso conta muito. E acaba se perdendo com o passar do tempo, Diogo. A gente vê depois, onde entra a política, né, se começa a discutir, né, que se tem eleição ou não tem eleição, se faz sentido aquela propaganda para atingir determinado... E aí é onde as pessoas de bem, elas equivocadamente talvez, tá? Porque talvez deveriam se dedicar mais a esses momentos, mas são quando elas se afastam, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, depois de 3, 4 dias trabalhando direto em abrigo, ficando até tarde, né, vendo marmita, ajudando a separar roupa e tentando ajudar individualmente as pessoas que estavam ali, né, tu te vê diante de um governo, seja lá de quem for, né, querendo centralizar as doações, querendo direcionar os recursos, pessoas que antes estavam ali de boa fé talvez tenham sido removidas para colocar os seus, porque essas pessoas tinham informações. Então começa a ver que a teia começa a se tornar um pouquinho mais complexa e daquele jogo talvez eu não quisesse fazer parte, né? Então foi um pouco dessa a minha experiência, uma experiência muito, assim, muito valiosa para mim. Eu acho que contribuí muito pouco perto do que outros talvez contribuíram, mas eu me senti fazendo parte de algo. Porque doar dinheiro, né? Todo mundo consegue doar alguma coisa, mas doar o seu tempo e conviver com aquelas pessoas é um aprendizado que de fato não tem preço. Pelo menos para mim não teve. Rodrigo, mas tu teve também a oportunidade de contribuir em outras frentes. O teu escritório, o Souto Correia, participou, peço que tu conte um pouco para nós, da iniciativa da família Ling e até corroborando aquilo que a gente estava falando aqui, que você estava falando de bons exemplos, né? Talvez um dos melhores tenha sido a doação, o nível de entrega da família Ling e que obviamente precisou do aconselhamento jurídico, né? Então se tu pudesse nos contar o que é esse projeto, como é que ele foi pensado. Te agradeço, acho que é um bom tema para a gente tratar. Não, eu acho que é um tema interessante mesmo, Marcelo. Antes de falar do Ling, né, que eu sou um fã de carteirinha, fui bolsista, né, da família, então sim, isso aí acaba me deixando até conflitado para falar, porque é muito conflitado no sentido de que eu tenho um lado aqui, né? Uhum. Assim, eu acredito muito naquele conceito americano do give back, né, que é tu ajudar pessoas pelo simples fato de ajudar. Eu na minha vida tive, né, por sorte, muitas pessoas que me ajudaram sem ganhar nada em troca. Então, eu realmente acredito nesse sentimento de que a gente precisa ajudar as pessoas porque isso é bom, porque é o certo a fazer. E acho que quando veio a iniciativa do Ling, que talvez seja um dos maiores, né, junto com outras famílias aqui, mas eu tenho mais relação com que o projeto do Instituto seja um que ajuda em várias frentes, né? E quando teve, né, quando as enchentes vieram, o que se espera de líderes empresariais? Justamente que eles tomem a liderança, né, e façam acontecer, independentemente do estado municipal, estadual ou federal, eles peguem, organizem os seus, né, e deem a direção. A partir disso, outros vão. Né? E o escritório, e aí acho que tem muito mérito aqui do Caco Souto, que é o Souto do Souto Correia, também foi presidente do IE, tu conhece o Caco? Conheço. E tem uma relação muito próxima com o William. Então acho que o escritório ele acabou sendo o parceiro do Instituto para, né, organizar, estruturar juridicamente todo esse programa, né, que o nome é Reconstrói RS, que a família Ling liderou, né, doando um valor inicial de 50 milhões, né, de reais para essa reconstrução. Então o escritório teve, né, aqui trabalhando pro bono, um papel, né, nessa organização. Mas eu acho que o papel aqui não é só pelo Ling também. É óbvio que tem toda a relação pessoal ali e acho que de admiração também recíproca entre os dois. Mas tem também o escritório voltar-se para a comunidade, de onde ele tira talentos, onde ele contrata advogados, onde seus funcionários trabalham. Muitos deles foram também, né, afetados diretamente pela crise. A gente conseguiu cuidar deles da forma que a gente acha adequado. É tu ajudar a região,
né, da qual tu tira o teu sustento. Então, sim. O escritório de vocês, enfim, não cobrou nada para fazer esse projeto. Não, esse é o que a gente chama na advocacia trabalho pro bono, né? Sim, uma doação. É uma doação, embora, obviamente, que o ganho existe, né, Marcelo? A marca está sendo exposta, as boas causas também chamam a atenção de bons clientes, então a gente acredita, a gente não faz por causa disso, sim. Mas também acho que é hipocrisia tu achar que isso não existe. Claro, ou que não tem um retorno, e que bom que tem um retorno. Que bom que tem um retorno, acho que esse é o ponto, mas nesse lado do próprio Instituto e do Reconstrói RS, o trabalho do escritório foi muito mais estruturado, porque vocês imaginem, né, quando tem uma iniciativa dessa dimensão, e o Rio Grande do Sul teve, talvez na imprensa mundial, né, por alguns dias. Sim, um destaque grande. Muita gente começou a querer ajudar da sua forma. E uma das formas de ajudar, principalmente quem não está localmente, é por doação financeira. Só que a doação financeira, ela é o início, né? Sim. Tu precisa gerir aquela doação, tu precisa eventualmente recolher impostos sobre aquela doação, tu precisa destinar aquela doação, fiscalizar, selecionar projetos, então prestar contas depois. E num curto período, né? Curto período de tempo. Tudo urgente, tudo urgente, né? Imagina, as estradas, né, as pontes caíram, ninguém se comunica, a logística é impossibilitada. Então, assim, o que se fez foi uma grande força-tarefa para organizar isso. Agora já está numa rota mais ou menos normal de funcionamento junto com o Instituto, mas a gente ficou responsável por criar regras de governança, de como lidar com esse dinheiro, né, como é que se investe, como é que tu organiza os critérios para que os projetos sejam selecionados. E eu acho que a concepção foi muito, muito inteligente, porque ela considerou toda a Federação e as ACIs, né, que são as associações comerciais do interior, como órgãos responsáveis por liderar nas suas regiões esses processos. Então, para você poder submeter um projeto para o Reconstrói RS, uma das formas é via ACI. Sim. Então você olha para essa cidade, quem é o líder comercial e industrial daqui? Geralmente essas associações têm esse papel. Claro. Então se direcionou um pouco por esse lado, até para ativar mais essas comunidades e que elas façam parte do ecossistema que no final das contas vai bater na porta, né, de um grupo de especialistas que foi organizado também pelo Ling e dizer, olha, esse projeto faz sentido ou não faz sentido? E aí tem uma outra expressão que eu acredito muito também, Marcelo, que é o skin in the game. Né? Uma coisa é eu bater, né, na porta de alguém pedindo dinheiro dessa pessoa. Uma outra coisa é eu bater na porta dele e dizer, olha, eu tenho tanto, me dá mais tanto. Entendi. Porque aí tu tem aquele dever, né, de pertencimento, de doar também o teu próprio suor naquela atividade. Literalmente o teu dinheiro está envolvido ali, né? Exatamente, no final do dia é isso. E isso explica um pouco melhor essa questão, Rodrigo. O projeto, para ser submetido à apreciação, tem como pré-requisito a disponibilização de recurso do próprio proponente. Eu até não sei o detalhe, tá, Marcelo, dessa regra, porque não fui eu que compus ela, que descrevi, mas a concepção é essa. Né? Após o projeto precisa ter uma participação financeira de quem está solicitando. Essa pessoa ela tem que submeter alguns critérios técnicos. Por exemplo, o projeto de engenharia tem que ser aprovado por alguém que tem uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Tem que ter uma ligação ou com as enchentes ou com a comunidade local. Por exemplo, uma ponte foi destruída. Esse é um exemplo, acho que até esse foi um dos que foi aprovado já. Sim, por exemplo, a minha casa são equipamentos comunitários, ou a pessoa pode pedir a sua casa de volta? Não, eu acho que não são projetos individuais, são projetos de uma certa comunidade. Sim, né? Então, geralmente equipamentos públicos. Geralmente, eu acho que até o Estado não se envolve. Mas se ele precisar se envolver, aí tem que ter um termo assinado entre o Estado e o Instituto para evitar qualquer tipo de captura, né, de projetos que muitos projetos têm o potencial, mas ele eventualmente não tem a melhor técnica para realizar. O que eu acho que o Instituto pensou é o seguinte: eu preciso de bons projetos, ou seja, ideias boas, que tenham uma forma boa de execução e o dinheiro parcialmente otorgado ou oferecido pelas pessoas. Também tem um limite estabelecido para o projeto também, né? Também. Era 1 milhão ou 2, né? A ideia é capilarizar bastante. Capilarizada, não focar em grandes obras, que a rigor, essas ficam a cargo do Estado, né? Porque é uma competência constitucional, inclusive. Mas hoje a captação que iniciou em 50, pelas informações que eu escuto, isso aí é mais de jornal mesmo,
já passou da casa de 80, né? Tem muita doação de outras famílias que também vieram, Sim. né? Viram a liderança e foram para essa linha. Rodrigo, da esfera privada tu já nos contou bastante, né? E sobre a parte pública, a esfera pública, nos conta um pouquinho, eles ajudaram, o que está acontecendo? Governo federal, sabe que quem tem dinheiro é o governo federal, né? Começar. Teve uma divisão de perguntas aqui, as fáceis Marcelo trouxe e o Diogo faz as difíceis aqui, né? Mas assim, até é um momento difícil de falar de divisão de responsabilidade, né? Porque a gente vive ainda um momento de dificuldade. E eu ontem mesmo estava voltando, estive em Rio Grande para visitar amigos lá e familiares, eu estava voltando escutando um podcast dos 30 anos do Plano Real, né? E com Gustavo Franco, Pércio Arida, enfim, aquela turma. E assim, a gente vê o projeto o legado, né, que essas pessoas deixaram para o Brasil, a partir de uma super hiperinflação que chegava na casa de 12 mil ao ano, né, e eles baixaram depois de 2 anos para 1 por mês, é algo inacreditável. E a gente vê, por que eu falo desse exemplo? Porque me parece que as grandes crises geram grandes oportunidades. Essa frase não é minha, essa frase é de algum grande economista, que eu não lembro o nome agora. E me parece que a gente, no Rio Grande do Sul, está tendo talvez ainda, uma grande oportunidade de ver uma coesão entre diferentes esferas, né, da federação, município, estado e governo federal. O fato é, e essa é a minha visão, né, que houve uma politização da enchente. Sim. Isso significa o quê? Né? Significa que quando o governo, seja ele de direita ou de esquerda, né, liberal, menos liberal, ele vê uma oportunidade naquela situação para criar, né, um factoide ou algo para ganhar projeção, seja ela midiática, seja ela pessoal. Me parece que foi o caso. Não vejo hoje, pelo menos com quem eu converso, e pessoas que estão na ponta, porque a gente teve clientes também que foram impactados com isso, olhando para o governo federal com bons olhos, porque as promessas elas ficaram no discurso, né, dos políticos. O dinheiro não chegou, não está chegando e não sei se chegará. Fato é que certamente nas eleições municipais que a gente vai ter daqui 2, 3 meses começam as campanhas, o fato das enchentes vai estar no discurso de todo mundo. Todo mundo fez algo, certamente dirá isso, né? Se fez ou não fez, olha, eu vi o Vico, vi o Ricardo, vi o Melo lá nas barricadas, lá botando a mão na massa. Não vi o governo federal, a não ser fotos, né? Talvez da primeira-dama, do secretário, seja lá quem for, com pessoas. Então, assim, me parece que eu não acredito no Estado para resolver problemas. Eu acredito que o Estado, eventualmente, pode ser um bom organizador, né, das regras do jogo. Mas não foi o que a gente viu agora, Diogo. Essa é um pouco da minha visão. Acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de deixar um legado de como lidar de maneira civilizada, como fizeram os particulares, organizando-se sem qualquer tipo de lei, de maneira bastante informal. Eu acho que o governo perdeu essa oportunidade e falo isso na coalizão entre município, estado e federal. Acho que cada um, menos o federal, acho que o estado e o município fizeram algumas iniciativas. Agora, não vi a mão do governo federal, pelo menos com o interesse de resolver as questões da maneira mais ordenada possível. E assim, né, o Lula 3, que veio agora, né, ele surpreendeu um pouco parte dos seus eleitores que esperavam alguém mais conciliador, né? E eu acho que não tiveram muito boa vontade com o Estado que deu vitória para o outro candidato. Sim. Que em regiões ainda que foram atingidas são fortemente vinculadas, digamos assim, ao outro candidato. E ainda nós temos um governador que vai ser provavelmente competidor do atual presidente nas próximas eleições. Uma prefeitura que também é hostil ao governo federal e vice-versa, casualmente no ano de eleição. Então não havia incentivos do governo federal, ao meu ver, de gerar uma melhora, aquilo que o Rodrigo já falou mais cedo, assim, quando entra a política, né,
Então eles, nós vamos ajudar os nossos adversários, né? E no meio disso tudo padece a população a mais carente, inclusive a que talvez tenha votado majoritariamente no próprio presidente atual, né? Então realmente a política entra para atrapalhar a coisa toda, né? Sem dúvida, Marcelo. Esse é o problema da política, né? Acho que e numa democracia em que numa eleição dividida 51-49, para simplificar aqui, sem entrar em qualquer discussão, né, do que aconteceu ou não, assim, a maturidade da democracia ela consiste no ganhador olhar para o todo e não para os seus 51. Né? E a gente no Brasil viu alguns exemplos disso, mas né, talvez nos últimos 2, 3 governos isso acabou não acontecendo, é o nós contra eles, isso em termos de país, né? Num país fragmentado que nem o Brasil, absolutamente desigual, esse discurso ele tende a ser destrutivo numa maior escala. Diferentemente de falar isso na Europa, em que todo mundo tem acesso, né, a todo tipo de alimentação no Brasil, um país de muitos miseráveis, esse discurso ele é injusto, a pauta não é essa. Né? Sim. A gente desloca a pauta para o desnecessário, enquanto o urgente bate na nossa porta, quando a gente passa numa sinaleira e vê alguém pedindo dinheiro com 2, 3 filhos pequenos. Assim, é que o presidente não anda de avião, né? O presidente não anda de... Ele tem comitiva oficial. Então, assim, a gente vive realmente... Ele ganha salário. Em países nórdicos, por exemplo, o político não tem salário. Não tem salário. Não tem salário. Ele vai lá fazer um bem justamente para criar um incentivo. Quem vem para cá é quem quer fazer realmente, né? Eu nunca acredito no bem público, comum, mas sempre é uma série de indivíduos conectados por algo em comum. Mas ele vai lá porque ele quer realizar, pelo menos deixar um legado, né? Sim. No Brasil, mas esse é papo para uma outra conversa. Sim, né? Sim. Rodrigo, vamos falar um pouco da tua especialidade aqui e num propósito aí de também poder auxiliar as pessoas que estão nos assistindo, os empreendedores que foram afetados por por tudo isso. Teve gente que perdeu muito patrimônio nessa enchente, né? A gente tem, diferente da pandemia, assim, tentando fazer uma correlação em que as pessoas deixaram de faturar, talvez, né? Temos aqui até o pessoal do setor de eventos aqui que nos apoia no podcast, parou de faturar. Agora, a enchente ela teve uma perda de faturamento temporário, mas acrescida de uma destruição de patrimônio. Sim. Né? Então, o que tu enxerga para efeitos patrimoniais e judiciais disso que aconteceu, e o que alguém que tenha sido afetado e esteja assim passando por dificuldades, que conselhos tu passaria para uma pessoa, um empreendedor nesse estágio? Marcelo, é uma pergunta. A gente agora tu pegou a roupa do Diogo aí. São várias perguntas, né? Vamos partir ela em várias. Mas vamos tentar dividir para facilitar. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma crise de modelo de vida, talvez. Para além da questão humanitária, que eu acho que não é objeto aqui, que foi uma tristeza, muita gente morreu e tudo mais, e da questão política, que também não é objeto aqui da conversa, eu acho que ela trouxe um problema com as pessoas, né? Eu não conseguia chegar ao meu escritório, ou à minha fábrica, à minha indústria, nem os meus trabalhadores, né? Nem os meus colegas e assim por diante. Então se criou uma nova forma de trabalho, que foi a forma de trabalho remoto, né? O conceito de home office, que é uma palavra em inglês, mas os Estados Unidos não usam essa palavra, né? Interessante. Não se fala home office para as pessoas trabalham em casa. Eles usam qual expressão? Uma outra. Eu não lembro, mas é outra expressão. Home office é uma coisa nossa. Brasileirada. Em inglês. Em inglês, né? Mais uma vez. Mas então acho que teve uma crise com as pessoas. Quando a gente olha para as enchentes agora, eu vejo que a crise ela é patrimonial, né? As pessoas, obviamente, algumas morreram, muitas desapareceram, mas não teve, né, pelo menos as pessoas, elas depois de um tempo, elas estão sãs, estão, né, emocionalmente se recuperaram, e elas querem voltar para o seu trabalho, só que por vezes o trabalho não existe mais. Não existe mais. Né, aquele imóvel, aquela fábrica, aquela indústria, não tem mais os seus bens, o seu ativo foi depreciado, se perdeu. Então me parece que a gente vai enfrentar uma situação um pouquinho diferente, né?
Isso significa o quê? Acho que todo empresário lida com risco, né? É da essência do empreendedorismo lidar com risco. E isso é bonito, porque o risco ele também gera oportunidades. E quando a gente está diante de uma crise, né, a tendência maior é a gente ignorar, né, que aquela crise pode ser duradoura. O empresário tem uma dificuldade ele acha que a solução está sempre no dia seguinte, né? E por vezes, a depender da crise, eu acho que essa pode ser uma crise principalmente para as indústrias da região metropolitana aqui, que sofreram com uma perda, deterioração grande de ativos, qual é o diagnóstico, né? O meu diagnóstico quanto eu perdi do meu ativo, em quanto tempo eu volto a produzir, né? Tem linhas governamentais disponíveis para eu pegar um empréstimo a juro baixo para ter capital de reinvestimento? Se eu tenho, onde é que quem é a melhor pessoa para me assessorar nisso? Por vezes a gente vê o empresário ir naquele modo oba-oba, né? Upa-upa, né? Vamos lá, vai dar certo. Ok, isso por um tempo funciona. Mas eu acho que quando a recuperação ela é no médio e longo prazo, esse tipo de solução é insuficiente. E aí a gente vê a crise se deteriorando, e aí no Brasil tem uma promiscuidade muito grande entre bens da empresa e patrimônio pessoal. E quando essa promiscuidade atinge níveis de não pagamento de salário, de imposto, por determinação legal a gente tem uma responsabilidade solidária. Então o empresário começa, e não perdeu só a empresa, ele pode perder a empresa e o seu patrimônio familiar. Entendi. Porque na trabalhista e na tributária, entre outras, tem a responsabilidade solidária. Então assim, aí o empresário talvez em 6 meses, né, perdeu a sua fábrica e o seu patrimônio pessoal. Sim. Que foi o que aconteceu, inclusive, como a gente conversou, né, Marcelo, por outras razões, com alguns empresários locais da mídia, né, que de certa maneira começam a colocar o dinheiro pessoal no empresarial e, por vezes, os dois não conseguem uma recuperação e você vai à bancarrota. Então, o diagnóstico, para voltar à palavra que eu usei antes, eu acho que é o mais importante. E buscar linhas, né, que você consiga, seja com fornecedor, eventualmente com algum banco mais próximo, um fundo de investimento, acho que é o caminho. A gente sabe que o Brasil nunca foi um país de juros baixos, então por vezes isso é um complicador. E tem os remédios legais, que a gente está falando de recuperação judicial, extrajudicial, que são remédios ainda pouco explorados por pequenas e médias empresas. Geralmente a gente tem casos grandes, exemplo, Oi, Americanas, Varig, VASP, Odebrecht, das nossas. a Paquetá, agora a Medabil, né, Ecovix, tem outras, da Guerra, tem inúmeros exemplos aqui, que são empresas já de um porte, que certamente se prepararam para aquele momento, né, do ponto de vista financeiro, tinham dinheiro para contratar um advogado, fazer um planejamento. Por vezes o pequeno médio empresário não tem isso. Então ele pelo menos saber identificar qual o problema que ele tem, já é meio caminho andado, né? Já, pelo menos é algo para que ele consiga, conversando com especialistas, e tem o escritório, e tem outros tantos ótimos escritórios aqui em Porto Alegre, que vão dar o direcionamento, porque a recuperação judicial, extrajudicial, não são soluções para todas as crises. Claro. E elas demoram um pouco, né? Até eu bater na porta do Poder Judiciário, talvez 1 ano, 6 meses pelo menos de crise instaurada já. E o brasileiro, por característica, demora muito a bater na porta, por uma questão de estigma. Né? Aquele empresário falido é sinônimo de corrupto, fraudador, historicamente falando. A mesma coisa, o cara que tem recuperação judicial, ele talvez seja visto de outra forma pelos seus pares, né? O que no final do dia é uma grande bobagem, Marcelo, porque todos nós um dia vamos nascer, se desenvolver e morrer. O ciclo das empresas é muito parecido com isso. Exatamente. Inclusive tu cita isso, aliás, Diogo, a gente nem explorou esse ponto. O Rodrigo, econômico, na sua autodescrição, é também um escritor renomado da área jurídica, e eu tive a oportunidade de ler um texto recente que o Rodrigo escreveu justamente falando sobre isso, né? Eu achei muito bacana, que a gente tem um estigma, né, uma ideia que as empresas vão durar para sempre, mas as empresas não está escrito em nenhum lugar que uma empresa deve durar para sempre, e a tendência é que no processo de destruição criativa elas não existam para sempre, né? Então é ver com uma certa naturalidade o desfecho de uma empresa. Infelizmente no Brasil o desfecho de uma empresa costuma ser muito doloroso, inclusive estendendo a responsabilidade patrimonial dos sócios ali, que então se torna uma atividade de risco
além do normal empreender no Brasil, né? Bem isso, Marcelo. E no entanto, por exemplo, a recuperação, o Instituto da Recuperação Judicial, que vem se aprimorando ao longo do tempo, ele tem permitido que empresas voltem a operar normalmente. Quando bem feito, é um bom instrumento, né? É um bom instrumento. Eu acho que hoje, Marcelo, até vou falar num evento em Brasília na sexta-feira, em que um dos temas é o momento da recuperação judicial. Eu acho que a gente vive num país que ele é extremamente complexo, né? Então, o nosso sistema, né, por consequência, também é complexo. Então, você tirar da recuperação judicial, como a gente fez por escolha legislativa, o tributo, né, o fisco não está sujeito à recuperação judicial. Então ele não está sujeito, não é que não precisa pagar ele, ao contrário, tem que pagar ele nas mesmas condições de qualquer um. Não, eu tenho que negociar a parte com ele. Tá. Para que eu consiga, para homologar o meu plano que eu aprovei com os credores privados, eu preciso de uma certidão negativa ou um planejamento, um parcelamento oficializado pelo fisco. Tu negocia isso na procuradoria? Na procuradoria. Só que, assim, por muito tempo, hoje está uma situação um pouco melhor, não havia lei permitindo que os procuradores negociassem acima de determinados números de parcelas. Entendi. Então, tinha um descolamento total entre o que era aprovado nos planos, Sim. que era um alongamento muito grande e deságios altos, Sim. e o que era possível de negociar com o fisco, porque o procurador é um funcionário público. Claro, ele está adstrito à lei. Adstrito pelo princípio da legalidade. Ele não pode fazer nada que a lei não diz. É diferente da iniciativa privada, que faz tudo que a lei não proíbe, né? Então, assim, se criou um incentivo perverso, né? Puxa mais aqui, Rodrigão. Aqui, ó. Se criou um incentivo perverso, né? De modo que, por muito tempo, eu não precisava fazer o parcelamento fiscal porque não ia dar certo. O fisco não ia me abrir a oportunidade. Então, era muito leniente. O Poder Judiciário, por muito tempo, foi leniente. Então, se aprovava planos sem ter o passivo fiscal resolvido. Isso, no limite, o que gera? Uma concorrência desleal. Por quê? Porque por muitos anos a empresa não recolheu tributos e ficou acumulando dívidas. Aquele dinheiro que ela não recolheu, ela fez outra coisa, custo de oportunidade aqui. Então me parece que agora, Marcelo, principalmente depois da reforma de 2020, aí tem um acordo recente do STJ que fala isso, a gente tem uma equiparação. Eu preciso negociar com os credores privados, o fisco precisa estar aberto à negociação comigo, seja porque teve legislação por isso, seja porque a orientação agora é essa, então negocia-se os dois, privado e público. O ideal seria o quê? Que tu estivesse junto, né? Mas não se fez essa escolha, o fisco não participa da RJ, e aí tem outros pormenores que também dariam outro bom podcast. Claro, mas assim, para a gente tentar traduzir isso para o pequeno, médio empreendedor que tenha sido afetado pela enchente, tu achas assim que... claro que é um tema super, ultra complexo, que quem quiser conversar mais detalhadamente vai ter que falar contigo. Mas em linhas gerais, assim, alguém que esteja hoje, que tenha uma pequena fábrica, ou uma fábrica média, vamos pensar, 50 funcionários, alguma coisa assim, né, que tenha perdido seu estoque, que esteja com dificuldade de capital de giro, mas que tenha clientela, tenha produto, saiba fazer, mas que esteja assim no momento de dificuldade, até porque não veio crédito, não veio nada. Em que situações esse cara pode ser bom para ele uma recuperação judicial? Assim, eu acho que a recuperação judicial são para crises de maior envergadura. Tá, Marcelo, o que eu quero dizer com isso? Eu geralmente na RJ, o devedor ele já está numa situação que tem várias execuções contra ele, né? Ou seja, ele não consegue manter o dinheiro dele no banco porque tem penhora aqui, penhora acolá, então ele precisa de um fôlego. Precisa de uma proteção. Uma proteção. E essa proteção é dada pela lei pelo prazo de 180 dias de suspensão, que a gente chama de stay period, que é o período de suspensão. Então, quando ele entra com a RJ, o deferimento da RJ suspende todas as execuções por 180 dias. Entendi. Então, aquele caixa que estava sendo piorado, ele continua, ele tem consigo aquele dinheiro. Ele consegue. Geralmente esse período é estendido por mais 180. Então normalmente tem mais ou menos um ano aí que se encerra com a apresentação do plano. Que deveria se encerrar com a aprovação do plano. Do plano. Só que por vezes é difícil. A cronologia não é essa. Claro. Mas eu entrei nesse tema pelo seguinte: o devedor com grande dívida, ele precisa desses 180 dias. Por vezes, o médio, o devedor que tem uma dívida um pouco mais consolidada,
situada ou dividida entre poucos agentes, 1 ou 2 bancos, fornecedores, tributos, esse cara não precisa de uma RJ, porque a RJ é mais cara. Então ele tem a recuperação extrajudicial, que é aquilo que eu faço uma combinação com todo mundo e protocolo em juízo só para o juiz homologar. Qual é a diferença essencial desses 2 modelos, né? A primeira é muito mais barata, a segunda é um pouco mais cara. Certo. Agora, se eu tenho venda de bens, que por vezes eu não consegui uma linha de financiamento, eu vou vender um bem e eu quero que esse bem não tenha sido contaminado pelo meu passivo. Claro, que o comprador possa fazer sem incidir num tipo de fraude. Sem sucessão, né, nas dívidas e sem fraude. Na extrajudicial, por equívoco legislativo, na minha opinião, esse regime não existe. Então, se eu quiser vender bem sem sucessão, a RJ é um caminho necessário. Então, aqui é mais alongamento de dívida e negociação de deságio. Mas se a extrajudicial, se ela é feita, digamos, em comum acordo entre o empresário e os credores, qual a necessidade? Por que da publicidade a isso? Porque na extrajudicial, eu posso escolher os credores que eu submeto. Ou seja, eu posso pegar 3 ou 4 credores e dizer, pessoal, vou pagar vocês em 10 anos com deságio de 30%, legal. Então a lei diz, eu posso submeter o trabalhista e quirografário. O cara que tem uma garantia real, uma alienação fiduciária, ele não vai querer negociar contigo porque ele já tem um bem. Sim. Então eu não consigo trazer esse perfil de credor para dentro de uma extrajudicial. Então, quando eu falei lá atrás de diagnóstico, Marcelo, no final do dia, o que eu estou dizendo? Eu tenho que identificar os credores que eu tenho e ver qual categoria eles estão designados ou divididos de acordo com a lei, para ver qual dos caminhos eu sigo. Sim. Se eu tiver um certo perfil, eu posso ir para essa judicial. Se eu tenho outro, talvez a judicial seja um caminho. Sim. Então, e no nosso estado... tem uma outra coisa. O estado tive recentemente lá com o procurador-geral do estado, que é responsável pelas negociações das dívidas de ICMS, que é o tributo estadual, muito aberto, assim, até surpreendentemente aberto para qualquer tipo de negociação, de conversa, muito ciente da situação do estado. E não é de hoje, acho que a Procuradoria do Estado já tem tido essa posição há mais tempo, o que é muito bom, né? Na verdade, é música para os ouvidos, né? Uma abertura dessa e até bastante incomum na esfera pública. Infelizmente. Mas felizmente que agora está assim. Infelizmente Infelizmente a gente não tem o empreendedor no Brasil no setor público um aliado. Salvo, claro, os grandes empreendedores que eles entram por uma outra porta. Por razões distintas. Né? No Castelo do Rei, né? Mas o cidadão comum, o empreendedor comum, ele encontra normalmente no governo uma barreira e não um aliado, né? Então é muito interessante saber que o procurador-geral do Estado, como ele se chama? É o Eduardo, é o procurador-geral, mas tem regionais, né? Entendi. E aí o procurador que eu ouvi, que agora não recordo exatamente o nome, mas ele é responsável pela região de Caxias e arredores, que foi uma região muito afetada. Então fica o abraço para o procurador Eduardo, então. O Eduardo, e em nome dele homenageamos os colaboradores da Procuradoria que estão aí com essa boa vontade aí com os empresários. Mas, Rodrigo, eu te agradeço imensamente por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que foi muito produtivo para quem está nos assistindo aqui saber um pouco mais da experiência que tu está vivenciando e trazendo essas informações aqui para o público, né? Então, gostaria de deixar tua saudação, tuas palavras finais e desde já te agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço, Diogo, Marcelo, todo o time aqui que ajudou na produção. Como eu disse no início, eu acho que iniciativas desse quilate, assim, com uma discussão franca e ampla, são cada vez mais necessárias na sociedade, talvez dividida que a gente vive, e acho que o Estado hoje continua tendo uma oportunidade única, eu acho, para unir, né? Unir esforços, privado, público. É o mundo que a gente vive, não tem o certo ou errado, acho que tem o que é melhor para resultado real. E acho que a iniciativa privada tem mostrado o seu valor e acho que o Estado tem a oportunidade de mostrar o seu aí também. Muito obrigado. É isso, Diogão? É isso aí. Então tá, até mais, pessoal. Até o próximo podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês e seguimos em frente. Um abraço. Um abraço.